que assiste meu canal, beleza? Hoje você está se perguntando por que eu tô com pata e orelhinha de gato e também por que eu tô sem a máscara. Bom, sem a máscara é porque hoje eu tava meio que sem elas. E as páginas de gato é porque eu vou falar sobre gatos lindos e maravilhosos gatos. Brincadeira, não vou falar de gato não. Vou falar sobre curiosidades sobre Death Note. Vou falar sobre curiosidades sobre o L, o Kira e a Miss Armani. Os três... É difícil, porra. Os três juntos. Então, primeiro vamos começar sobre Light. Ou seja, Light Yagami, que é o nosso Kira. Nosso Kira, que em japonês significa Killer, que em inglês significa assassino em português. Ele era apenas um estudante normal, universitário, tirava nota 10 de tudo nas suas salas, era o mais inteligente, com certeza, da escola inteira. Tinha muitas notas, mas ele tinha um sonho, que era mudar todo mundo, fazer com que o mundo todo ficasse perfeito, mas na visão dele. Ele não sabia o que fazer, até logo um certo dia, logo no primeiro episódio, talvez nos 10 primeiros minutos, talvez ou menos, ele avistou um caderno caindo no chão, da janela de sua sala. Quando entrou na hora do recreio, ou da saída, acho que era recreio, ele pegou o caderno e leu e pensou que aquilo era uma piada de mau gosto. Tipo, eu não vou usar esse caderno porque ele é falso. Mas mesmo assim a curiosidade humana fez com que ele pegasse o caderno e continuasse. Chegando na noite, ele escreveu o nome de um homem que eu acho, na minha mente, tem mente maliciosa, que ele ia estuprar aquela mulher, tem? Ele pegou e anotou o nome do cara e ele morreu da mesma maneira que ele escreveu. Depois disso ele começou a pensar, cara, esse caderno realmente é verdade, tudo que acontece nele é real. Depois que ele conheceu Ryuki, que foi o seu Shinigami, que meio que primeiro assustou ele, depois começou a ser amigo, comendo maçãs, que maçãs para os Shinigamis é como se fosse álcool e fumo para nós humanos. Sem isso eles começam a ficar tortos e se escotosos, que nem um Blake muito louco. Mas depois disso ele conheceu um detetive chamado L, que o nome verdadeiro dele eu me esqueci, mas é o nome do criador do Death Note. Depois disso, L e Kira tiveram uma rivalidade muito grande, até que, tipo, o L já sabia que era o Light, o seu Kira, mas não pode chegar, prende aquele cara ali porque ele é o assassino e pronto. Não, tem que ter provas. E foi por causa disso aí de muito tempo surgiu a segunda Kira, que foi a namorada de Light Yagami, a Miss Armani. Depois que ela surgiu, uma menina jovem, popstar, famosa, rica com certeza, linda demais. Aí tudo começou a mudar, as pessoas morriam apenas pelo rosto, não tinha mais nome. Aí passou um certo tempo, aí ela começou a manipular o Shinigami da Miss Armani, fazendo com que ele morresse para matar o Light, o L, desculpa galera. Depois de certo tempo, o Light descobriu segredos no Death Note, que nem mesmo os Shinigami sabiam daqueles segredos, daquelas regras, daquelas leis. E foi aí que ele resolveu perder o caderno, perdendo o caderno ele ia perder todas as suas memórias, renunciando, mas não antes de tocar em 3 Death Notes. Isso ainda tá me irritando. Não tocar em 3 Death Notes antes, para que ele, se ele pegasse em qualquer um dos Death Notes, a memória dele voltaria a ser como ela era, e tudo mudaria de volta. Depois de 5 anos fingindo ser uma pessoa normal, sem poderes, humano, ele acabou pegando em um dos seus cadernos. Aí que ele começou a lembrar que ele não ia nem pro céu, nem pro inferno, ele ia apenas pro mundo dos Shinigamis, o caralhaço todo. E aí que ele foi pra lá. Fazendo isso, ele mandou o Shinigami da Miss Armani matar L. Mas antes matou o Atari. Matando o Atari, ele já sabia o que ia acontecer. E aí, como todo mundo sabe, ele finalmente morreu. Mas na minha concepção não, porque as regras de Death Note, existem regras que poderiam salvar o L. Tem pessoa que fala, L morreu, outras pessoas falam, ele viveu. Eu apoio as pessoas que falam que ele viveu, porque existem certas regras no Death Note, regras que podem fazer com que o nome seja quebrado. Tipo uma certa regra que é assim, se o nome de uma pessoa for escrito 3 vezes errado no Death Note, essa pessoa e todas as pessoas com o mesmo nome vão se anular no Death Note, ou seja, nenhuma delas vão poder morrer com o efeito Death Note. Mas existe uma outra regra que fala, se essas
esse nome foi escrito 3 vezes errado de propósito, significa então que a pessoa que escreveu errado vai morrer. Ou seja, o L pensaria muito bem, faria 3 pessoas diferentes escreverem o nome, o mesmo nome dele, só que errado, só que não elas sabendo, mas sim por acidente, fazendo isso, fazendo ele viver. E também existe uma outra regra que fala, se o nome de uma pessoa foi escrito no Death Note, o nome da outra pessoa de novo foi escrito, mas ao mesmo tempo a regra é totalmente anulada, a pessoa não morre. Mas isso ia ser totalmente impossível do L escrever o nome dele tão rápido assim. Vamos se falar que descartamos essa teoria. E também porque existem provas que o Light possivelmente possa estar, o L possa estar por trás tipo, de tudo. Porque o Light, como ele matava as pessoas com o Death Note, ele foi para o mundo dos Shinigamis. Então significa que lá ele virou totalmente Shinigami, mas como o Ryuki falou, eles perdem a memória. Shinigami não nascem crianças, eles são humanos usando os Death Note que vão para o mundo dos Shinigamis e lá finalmente eles se tornam Shinigami, já que eles não vão nem para o céu nem para o inferno, porque no mundo do Death Note não existe céu, também não existe inferno. O próprio Hulk falou isso. Ele falou que o Light não ia para nenhum outro lado que nenhum humano foi. Quando o Shinigami matou o Atari, o corpo dele já estava se decompositando, ou seja, se o L morresse, sim ou não, não ia fazer diferença. Aquele Shinigami já ia mesmo pro saco, ia realmente morrer. Ou seja, se as pessoas falarem assim, existe essa tal teoria, não é verdade, não tem, isso é bom de boato falando. L foi para o mundo o Light foi para o mundo dos Shinigamis, L ficou vivo. Assim ele vai tocar em um dos 3 Death Note de novo, que ele já tocou aqui no mundo dos humanos, recuperar sua memória e travar outra briga com Light. Outra briga com Light. Continua. Outra briga com Light. Fazendo isso, tipo, fazendo outra batalha épica, outra batalha histórica. Assim como existe um dorama do Death Note. Vocês não sabem, mas existe realmente o dorama do Death Note. Na minha opinião, tipo, no meu ponto de vista... Rocha, eu não sei do ponto de vista de vocês que gostam de dorama. Eu gosto também de dorama, mas eu odiei o dorama do Death Note. O dorama do Death Note não é nada a ver, o Light usa sapato. Existem 3 tipos de Death Note, é o Death Note branco, preto, vermelho. Existe também sobrancelha no L, o L tem sobrancelha lá, ele não é todo animal como ele é, como a gente gostamos, ele é totalmente uma pessoa normal. E vamos falar que matou, matou realmente. Existe um certo filme no Death Note que também as pessoas estão pensando, tipo, vamos falar que seria muito bom se tivesse filmes tipo, explicando que seja muita coisa no Death Note que ficou sem explicação, ficou sem resposta, vamos se falar assim. E a última curiosidade que temos agora que vou falar é sobre a Miss Armani. Miss Armani era uma menina, como todo mundo já sabe, se realmente entendeu Death Note, tem. O primeiro Shinigami que morreu para salvar a Miss Armani. Tipo, todo o tempo de vida que ele tinha passou para ela, ou seja, ela ficou com 10 mil anos de vida ou com 5 milhões. Ninguém sabe a quantidade de tempo que um Shinigami tem de vida. Por isso que eles matam as pessoas, porque nem eles mesmos conseguem ver o tempo de vida que eles têm. Ou seja, 2 Shinigami já morreram por ela e um humano morreu. Então, ela pode viver, vamos se falar, 10 milhões de anos, 20 milhões de anos. A Miss Armani pode viver muito tempo, ela pode ser chamada uma imortal. Ela pode ser, vamos falar assim, porque auto-suicídio com ela não funciona. Ela não pode morrer naturalmente, também não pode morrer assassinatamente e também não pode nem sequer cometer suicídio. Ela não pode cometer. E ela sempre vai ficar nova por causa de muitos tempos e muitos tempos atrás. Ela é muito velha, com certeza mais velha do que o Light. Quando falar, ela era para ela ser uma vovó, vamos falar assim. Então é tipo essas as curiosidades de Death Note que eu tinha para falar. Se vocês gostaram, clica no joinha. Falei que eu sou gago. Clica no joinha e compartilhe o vídeo, mande para os seus amigos para fazer esse canal crescer. Se tiver mais alguns comentários, outro assunto para me falar aqui no canal, mande para mim que eu vou fazer de tudo para estudar e mandar. Um vídeo muito bom. Valeu, pessoal.